bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula sobre o livro do Deuteronômio, oferecida pelo Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nós veremos hoje o Deuteronômio enquanto Constituição para Israel, ou seja, uma lei escrita para orientar a caminhada do povo de Deus. Fique conosco. Nas aulas anteriores, nós vimos os grandes temas teológicos do Deuteronômio. Nós vimos como é que o Deuteronômio deve ser entendido e hoje nós nos deteremos nos capítulos de 12 a 26, que nós conhecemos como Código Deuteronomista, e aí então nós temos uma série de leis escritas em formato de lei, como lei, para orientar a caminhada do povo. Agora, para orientar a caminhada do povo, não é um código de leis que as pessoas vão consultar a cada passo. É uma orientação, é uma Torá, é uma instrução. Nós vamos, na aula de hoje, ver o Deuteronômio como um conjunto de leis, mas que no fundo é uma lei única. Depois nós vamos ver 3 aspectos dessa lei, no nível religioso, no nível social, no nível político, e depois, no terceiro momento, nós ligaremos a nossa aula com a aula seguinte. O Deuteronômio, como eu disse, ele abarca toda a vida humana, todos os domínios da vida humana. Nada na vida humana, do ser humano, fica fora dessa luz que vem das leis de Deus. Agora, esses âmbitos, aqui eu posso falar de religião, de política, de ética, poderia falar de outros elementos, mas, na verdade, é uma coisa só, porque um implica o outro, os âmbitos estão interligados. Agora, a atenção do legislador, ou seja, quem produziu esse texto, é a construção de uma sociedade que corresponda àquilo que é o projeto de Deus. Ou seja, é como se a fé fosse pensada em forma, entre aspas, jurídica. Agora, nessa sociedade, os pequenos, os pobres, os fracos, os indefesos, eles ocupam uma preocupação importante. Ou seja, aquela preocupação de Deus pelos pequeninos, depois está presente também naquilo que é a lei de Israel, o que nós estamos chamando aqui de Constituição de Israel. No plano cultural, nós veremos 3 pontos. A questão do lugar do culto, a questão da Páscoa e a questão dos profetas. O tema da centralização do culto, um tema que perpassa toda a legislação deuteronomista, tem como objetivo, ou seja, a finalidade dessa centralização, é evitar que a idolatria continue a contaminar a fé de Israel. Mas só que quando a gente fala em idolatria, as pessoas logo pensam em culto a uma imagem, ou seja, a um ídolo. Na Bíblia, a preocupação com a idolatria tem a ver com o tema da injustiça. Ou seja, o princípio é esse: onde tem idolatria, tem injustiça. Onde tem injustiça, tem idolatria. E eles achavam que, centralizando o culto em Jerusalém, fosse possível, então, controlar um pouco essa disseminação da injustiça no meio do povo, que depois se mostrou
vamos dizer, inconveniente, ou seja, não deu os frutos esperados. Mas quem pensou essa lei e colocou por escrito, querendo ser a lei de Deus, estava preocupado com a justiça na sociedade e não com rito, com liturgia. Não estava preocupado com isso, estava preocupado com a justiça. Eu insisto, onde tem idolatria, tem injustiça. Onde tem injustiça, tem idolatria. Então a gente tem que ter muita atenção para não pensar que basta você não ter imagem que não tem idolatria. Você pode não ter imagem e ser um idólatra. E por isso, então, o Deuteronômio tem uma lei assim muito forte. Por exemplo, no capítulo 12, diz assim, no versículo 3, derrubareis os seus altares, quebrareis seus monumentos, cortareis suas divindades de madeira, jogareis no fogo os ídolos de seus deuses e apagareis os seus nomes daqueles lugares. Quem lê esse texto pode até ficar espantado como é que Deus manda fazer uma coisa dessa. Mas a preocupação da lei não é simplesmente de garantir que todo mundo venha prestar culto a Deus nesse lugar, que depois quem está lendo o Deuteronômio sabe que está falando de Jerusalém. Não é isso. A preocupação é com o tema da justiça. Eles achavam que derrubando os santuários, eles cortariam o mal pela raiz. Um outro tópico importante é a questão da Páscoa. Agora, mas a questão da Páscoa não é simplesmente a questão do ritual, porque depois do exílio, a Páscoa vai ser celebrada por família. Nesse momento aqui da formulação da lei deuteronomista, Deuteronômio de 12 a 26, eles pensavam essa Páscoa anual como povo de Deus. E aí, então, a finalidade dessa celebração era recordar aquilo que Deus havia feito em favor do seu povo no passado. Não era simplesmente o rito, era a vida. Era como se Deus tivesse novamente libertando Israel da escravidão. Esse é o sentido da Páscoa e esse é o sentido de memória. Quando nós dizemos na nossa Eucaristia, escutando, falando a palavra de Jesus, fazer isso em memória de mim, não significa que é para a gente celebrar a missa, é para a gente renovar a entrega de Jesus em favor da humanidade, em favor dos outros. É fazer presente, atual, aquilo que foi a Páscoa de Jesus. E nesse sentido, o capítulo 16 do livro do Deuteronômio vai dizer, no mês das espigas, cuida de celebrar a Páscoa em honra do Senhor teu Deus, porque foi nesse mês que ele te fez sair do Egito durante a noite. Imolarás ao Senhor teu Deus em sacrifício pascal gado grande e miúdo, no lugar que ele tiver escolhido para ir residir o seu nome. Ou seja, para recordar o que ele fez ao te fazer sair do Egito. Ou seja, é para voltar para trás, contemplar Deus que liberta o seu povo oprimido pelo faraó, correndo o risco de desaparecer, para dizer para as pessoas daquela época, nós temos que fazer a mesma coisa. Ou seja, nós não podemos aceitar que entre nós existam pessoas oprimidas, como foi o caso do povo no Egito. Então, a Páscoa tem um sentido muito importante, não é puro rito. Agora, isso aqui também tem a ver conosco. Quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, aquela celebração tão bonita da Vigília Pascal, nós não estamos simplesmente recordando o que Jesus fez há milênios atrás. Nós queremos fazer Jesus presente na sua vida, paixão, morte e ressurreição hoje. Quando a gente celebra a Páscoa,
como os judeus celebram, nós queremos que o mistério de Jesus permaneça vivo, atuando, presente na história. Não queremos simplesmente celebrar um rito. E realmente a celebração da nossa Páscoa é uma noite maravilhosa, mas nós não podemos ficar só na maravilha da celebração da Vigília Pascal, se nós realmente não abraçarmos essa tarefa de fazer a Páscoa acontecer na nossa vida e na vida do mundo hoje. Um terceiro aspecto importante, né, é a questão dos profetas. Entende? Quer dizer, os profetas são aqueles que são enviados em nome de Deus para lembrar ao povo a importância de caminhar na fidelidade a Deus. E os profetas, eles são muito anteriores ao Deuteronômio, a esse código, essa constituição que nós estamos vendo. Mas aí, no livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar essa instituição dos profetas como aquela voz de Deus presente na história, sempre nos recordando o querer de Deus. E nesse sentido, Jesus, ele vai entrar nessa dinâmica. Jesus vai entrar nessa dinâmica. Ele, para nós cristãos, ele é o profeta dos profetas. E se nós queremos caminhar na fidelidade a Deus, nós temos que escutar Jesus. Nós temos que escutar o que ele nos diz, especialmente nos evangelhos. Jesus, então, ele entra nessa corrente profética que vem desde muitos séculos antes dele. Por exemplo, quando no capítulo 4 de São Lucas, Jesus diz, né, ele lê o texto do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me enviou, e Jesus diz, hoje se cumpriu essa palavra, é Jesus que está se entendendo como esse profeta que lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1, está escrito, o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu, como Moisés, é a ele que devereis ouvir. Quando nós escutamos Jesus, nós, de certo modo, estamos vendo a realização de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Ele é para nós o profeta que Deus nos envia. Depois, no plano político, o Código Deuteronomista, essa Constituição de Israel, esse texto, essa lei positiva, ela vai insistir em dois pontos importantes. Primeiro, na importância de garantir o direito e a justiça nas relações sociais. E por isso, então, ela vai determinar a criação de tribunais nas portas da cidade. E aqui, então, eu coloquei nesse slide tribunal de primeira instância, tribunal de segunda instância. Esse tribunal de primeira instância, que está lá em 16, 18 a 20, o texto diz assim, estabelecerá juízes em todas as cidades que o Senhor teu Deus te tiver dado, em cada uma das tribos, para que julguem o povo com equidade. Não farás curvar a justiça e não farás distinção entre as pessoas. O juiz não deve aceitar presentes, porque os presentes cegam os olhos do sábio e destroem a causa do justo. Deves procurar unicamente a justiça para que vivas e possuas a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então vejam vocês o seguinte, esses anciãos, essas pessoas com uma respeitabilidade grande naquele lugar, tinham a obrigação de fazer com que esse querer de Deus acontecesse. E eles fariam isso não aceitando suborno, não aceitando presente.
que ele diz o texto, né? Porque o suborno cega os olhos do sábio e destrói a causa dos justos. E aí, então, o esforço de não permitir especialmente que os mais ricos se prevalecessem sobre os mais pobres. Depois, o juiz. Quando, na primeira instância, não se chegava a um acordo, então o que acontecia? O caso era levado a uma instância superior. Essa instância superior estava em Jerusalém. E aí, então, diz assim, o texto do capítulo 17. Diz assim, no versículo 8. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor, teu Deus. Irás ter com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, consultá-los-á, eles te dirão a sentença. E aí, então, o texto vai dizer que as pessoas tinham que respeitar realmente o parecer dessa segunda instância, sob pena de morte. Ou seja, o Supremo Tribunal da Bíblia realmente era Supremo Tribunal. Tinha que ser respeitado, por bem ou por mal. Agora, esses tribunais, a preocupação era essa, de garantir que a sociedade realmente correspondesse ao querer de Deus e as relações fossem fraternas, fossem relação de respeito de um para com os outros, especialmente os mais pequeninos, os mais fragilizados. Um outro ponto importante, né, nessa tradição é a questão do rei, porque todo mundo que tem poder pode cair na tentação do despotismo, da tirania, a tentação de pisar nos outros, de se sentir melhor do que os outros. E os reis de Israel não foram diferentes. Então, na visão, vamos dizer, teológica, naquilo que era, vamos dizer, a compreensão de Israel, a finalidade do rei, a missão do rei era a seguinte, era de, na sociedade, no meio do povo, ser o lugar-tenente de Deus, ou seja, estar no lugar de Deus para fazer acontecer a vontade de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro rei de Israel era Deus, era Adonai. E Adonai, então, ele governava através do rei. O rei era o seu braço na história, no mundo. Mas acontece que os reis, quando iam crescendo em poder, acabavam se esquecendo disso. E aí, então, o deuteronomista vai cuidar de enquadrar o rei para que ele não caia na tentação de oprimir o povo. Então, o capítulo 17, de 14 a 20, contém, assim, uma lei muito severa para enquadrar o rei. Então, o texto diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como o tem todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Aí então vai dizer, somente que esse rei não possua cavalos e não reconduza o povo ao Egito para adquirir numerosa cavalaria, porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Ou seja, Deus não quer que o povo repita no meio deles aquilo que era a situação do povo oprimido no Egito. Né? Guarde-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie
tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e de ouro. Ou seja, ele vai dizendo, o rei tem que ser uma pessoa despojada, porque quanto mais ele tem, mais ele vai querer e mais ele vai explorar o povo. Mas aí tem uma coisa muito interessante na lei deuteronomista para o rei. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia dessa lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerás todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos dessa lei, pondo em prática todas as suas prescrições. É como se Deus dissesse: o presidente da República tem que respeitar a Constituição. O governador tem que respeitar a Constituição. O prefeito tem que respeitar a Constituição. Todas as pessoas que têm cargo público têm que respeitar a Constituição. Eles não são todo-poderosos. O poder deles está limitado pela lei, pela Constituição. É isso que o deuteronomista quer fazer com os reis. Ele não aceita reis que sejam despóticos. Depois, um outro ponto que perpassa toda a lei deuteronomista, toda a Constituição de Israel, é a preocupação com os mais pobres. Eu coloquei aqui nesse slide, essas categorias que vão aparecer ao longo do livro do Deuteronômio. Os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os levitas sem posse de bens, escravos empobrecidos por dívidas, ocupam a atenção do legislador, que os defende da exploração dos grandes. Então aqui eu coloquei uma série de textos que depois vocês podem ler com mais vagar, onde aparece essa preocupação com os mais pobres. Aí tem a questão do dízimo. Então, a fundamentação que hoje é dada ao dízimo nas nossas igrejas e nas igrejas evangélicas, essa justificação esquece essa lei deuteronomista, porque o dízimo trienal é destinado totalmente aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos levitas e aos estrangeiros. Ou seja, ninguém podia tocar nesse dízimo. Quem deveria oferecer o dízimo a Deus, deveria pegar o dízimo, aquilo da produção agrícola, da produção animal, tudo aquilo que pertencia a Deus, deveria ser colocado na porta da cidade, e aí então os pobres, essas categorias, iriam aí e recolheriam aquilo de que eles necessitavam para sobreviver. E certamente deveria ter uma escala, de maneira que sempre teria gente que estava devendo a Deus e tinha que pagar dessa maneira, de maneira que os pobres não passariam fome. Depois eu coloquei aqui outras indicações, que depois vocês podem ler devagar. 15, de 1 a 11, atenção aos pobres. 15, de 12 a 18, trato com os escravos. Isso aqui é muito interessante. O Deuteronômio vai dizer que você não pode mandar o escravo embora sem nada, como aconteceu aqui no Brasil. Quando você dispensar um escravo, e tinha toda essa lei da remissão dos escravos, você tem que dar com generosidade. Não pode ser mesquinho. E nesse sentido, o Código Deuteronomista é exemplar. Ou seja, você não pode explorar a pessoa e depois mandar a pessoa embora com uma mão na frente e outra atrás. Ou seja, é Deus quem diz: se você explorou a pessoa, ela foi liberada, você tem que dar condições para ela continuar, ou seja, se restabelecer como cidadão. Porque senão depois vai continuar a ser escravo, como aconteceu aqui no Brasil. Depois o tema das prisioneiras de guerra, que é um problema da humanidade até hoje, o modo como as mulheres são tratadas em contexto de guerra. O Deuteronômio é muito atento a isso e tem regras muito precisas. A questão dos juros, a questão dos agiotas,
é um ponto que, vamos dizer, essa questão dos juros abusivos, muitas vezes é a base do capitalismo que está aí, e a gente não percebe que essa mentalidade capitalista exploradora, que cobra juros escorchantes, abusivos, vai na contramão daquilo que é a lei de Deus. Então, se a gente vai lá, olha, a gente vai ver como é que Deus pensa na relação econômica das pessoas, entre aqueles que são necessitados e carecem de ajudas e aqueles que têm alguma coisa e que pode oferecer cobrando alguma coisa a mais, como lucro. Então, esse capitalismo que tem aí não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu? Absolutamente. Depois, esse capítulo 24, né, de 5 a 22, né, esses versículos todos contêm medidas de proteção social. Agora eu chamo a atenção para o capítulo 20, 22, 23, a preocupação do deuteronomista com o meio ambiente, que é um tema que o Papa Francisco tem nos chamado a atenção de uma maneira bem forte, né? Muitas vezes nós nos esquecemos da responsabilidade que nós temos em relação àquilo que é a obra de Deus. Então, eu sugiro a vocês que depois leiam com atenção esses versículos, esses capítulos de 12 a 26 do Deuteronômio, e vocês aí vão ver, né, mais profundamente, com mais vagar, lendo também as notas de rodapé, o tema da nossa aula de hoje, ou seja, o que significa essa Constituição para Israel. Não é um código de lei, uma moral a ser cumprida, mas é um balizamento para a vida daquele que é adorador do Deus de Israel. Porque se ele não faz assim, ele se torna um idólatra. Ele está adorando um ídolo. A adoração ao Deus verdadeiro supõe uma enorme preocupação com as relações sociais, especialmente com os mais pequeninos, que foi essa a preocupação de Jesus. Então, o Deuteronômio, no fundo, isso que eu estou chamando aqui de Constituição de Israel, é uma espécie de formalização legal daquilo que foi a pregação dos profetas do século VIII, especialmente Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Ou seja, tudo aquilo que está nesse código, né, no código deuteronomista, a gente encontra na pregação dos profetas. Ou seja, é como se as denúncias proféticas se tivessem transformado em leis para Israel. Agora, concluindo, a gente pode chegar a algumas pistas para a nossa compreensão do Deuteronômio, da lei deuteronômica, né? Então, a primeira coisa é isso. O Código Deuteronomista explicita a fé no Deus da tradição para criar entre o povo aquele modo de ser querido por Deus, que é a mesma coisa que Jesus fez, né? Por exemplo, se a gente pega o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, é a mesma preocupação de Jesus. A mesma preocupação de Jesus com a comunidade do reino, né, com aqueles discípulos dele, é a mesma preocupação do legislador deuteronomista. Depois, acontece o seguinte, que a fidelidade a Deus, ela não se faz no culto, no templo, no espaço físico. Ou seja, você pode prestar culto a Deus de uma forma muito bonita, muito bem organizada e caminhar na contramão de Deus. Isaías, capítulo 1, de 10 a 20, onde o profeta desautoriza aquele culto maravilhoso praticado no Templo de Jerusalém. Ou seja, a fidelidade a Deus, a vivência da fé, ela engloba as relações interpessoais. E a fé, então,
ela se mostra com o rosto da misericórdia e com o rosto da justiça, especialmente em relação aos pequenos. Ok? Agora, essa lei, como eu já falei várias vezes, ela não é um código de moral onde você vai consultar o que você tem que fazer no dia a dia. Ou seja, ela abre o nosso coração para Deus e nos conscientiza de que, mesmo nas coisas mais pequenas, nós temos que nos perguntar o que Deus está querendo de nós. O que Deus quer de mim aqui e agora. E aí, então, para isso, é preciso a gente viver num contínuo discernimento do querer de Deus. E o querer de Deus não é aquilo que o padre fala, ou que está no catecismo, ou que fulaninho falou. O querer de Deus é aquilo que eu percebo iluminado por esse projeto de vida fiel a Deus, expressa, contida no livro do Deuteronômio, no texto do Deuteronômio, que nós vimos nessa aula, capítulo 12 a 26. Nós estamos concluindo a nossa aula de hoje e o curso não acabou aqui, o curso vai continuar. Isso aqui é só um passozinho de uma caminhada. Eu espero que vocês continuem conosco do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, inclusive assistindo conosco todos a reflexão da liturgia diária que fazemos todo dia. O grupo oferece um ponto de reflexão. Na continuação do nosso curso, nós veremos como é que o Deuteronômio deixa marcas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, a presença do Deuteronômio é muito forte. As coisas que Jesus diz, as coisas que Jesus orienta, quando ele dá pistas para a vivência do discipulado, ele se inspira aqui, em Deuteronômio de 12 a 26. Tem um texto que eu gosto muito, que é Mateus 23, 23, que resume bem essa questão. Jesus aí diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que pagam o dízimo do hortelã, da erva doce, do cominho, mas omitem as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importa praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. É Jesus que está dizendo que não basta a gente ser legalista para sermos fiéis a Deus. É preciso que a gente assimile o espírito da lei e a gente perceba o que é realmente importante. E Jesus vai dizer a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. É isso que nós, como batizadas e batizados, queremos viver enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Um grande abraço para todas e uma boa continuação.